Seja bem-vindo a mais um Conversa Pública. E hoje, eu e o administrador César Campos, que é o coordenador da Comissão Especial de Gestão Pública do CRA-RJ, convidamos Tito Riffe, que é gerente de políticas públicas do SEBRAE-RJ, economista e exerceu durante vários anos cargos públicos na esfera federal e municipal. Tudo bom, César? Tudo bom, Tito? Tudo bem, Érica. Tudo bom. Tudo bem, Érica, César? Prazer estar com vocês aqui nessa conversa pública. Ótimo. Prazer é nosso. Tito, vamos começar fazendo um panorama, né, da importância das políticas públicas para o pequeno e para o médio empresário, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Nós vimos que isso é fundamental porque essa crise, que já havia uma crise econômica, evidentemente, no país, mas que se agravou profundamente com a questão da Covid-19, né? E isso interrompeu muitas atividades empresariais, sobretudo atividades que são desempenhadas por pequenas e médias empresas, ou por MEIs, microempreendedores individuais, né? As atividades comerciais, sobretudo na área de alimentação, na área da operação de turismo, em várias outras áreas, prestação de pequenos serviços, etc. Essas atividades todas foram muito afetadas. E a micro e a pequena empresa, elas não têm fôlego financeiro, não têm reservas financeiras. Então, um dos temas mais importantes foi justamente o do acesso ao crédito. E aí as políticas públicas foram fundamentais com a introdução de alguns programas para facilitar o acesso ao crédito de micro e pequenas empresas, de microempreendedores individuais. A outra coisa também, a outra iniciativa de política pública importante nesse momento foi também o auxílio emergencial, do qual se beneficiaram, né, foram também beneficiários os microempreendedores individuais. Eles podiam ter acesso ao auxílio emergencial. Então, isso certamente serviu para contribuir para que muitas pessoas pudessem sobreviver, né, e até atravessar esse momento de dificuldade. Mas, ainda assim, a perda foi grande. Nós perdemos muitas micro e pequenas empresas em função da sua fragilidade financeira e do fato que foram muito afetadas pela falta de circulação de pessoas na rua, né? E também aqueles chamados invisíveis, que é aquele que vive, né, do comércio, enfim, não legalizado, né, o ambulante, etc., e que extrai a sua renda justamente da circulação das pessoas nas ruas que compram os seus produtos, né? Então, esse pessoal foi muito afetado, mas muito afetado mesmo, de tal maneira que o próprio governo foi surpreendido com o número de demandas, né, que foram feitas para obter o benefício do auxílio emergencial. Então, nessa hora de crise, eu acho que o SEBRAE Nacional e os SEBRAEs das unidades da federação tiveram um papel fundamental para contribuir para que as pessoas sobrevivessem, né, e pudessem, eventualmente, retomar suas atividades no momento mais oportuno. Ô, Tito, nós aqui do Conselho Regional de Administração, a gente tem observado que vários administradores, né, eles se dedicam ao empreendedorismo, né, até pela característica da profissão, então vão para o empreendedorismo. Então, uma das razões da sua vinda aqui na nossa conversa pública é passar para os administradores que o SEBRAE não é só para pequena e média empresa, como foi durante muitos anos e ficou reconhecido como isso, mas também ajuda a pequena e média empresa com políticas públicas, estimulando, propondo, articulando. E aí eu queria que você falasse assim, de projetos que vocês têm feito, ou que projetos vocês estão desenvolvendo, ou já desenvolveram, para o administrador entender como chega essa ajuda do SEBRAE ao pequeno, ao microempresário, porque por trás tem uma visão pública do problema. Eu costumo dizer que no conjunto das atividades do SEBRAE, nós somos aqueles que aplanam o terreno, né? Aplanam o terreno para que outras áreas do SEBRAE possam, eventualmente, facilitar, enfim, prover serviços, né, para os empresários. Porque, por exemplo, a lei da liberdade econômica certamente veio, né, para simplificar, desburocratizar a abertura de empresas, o registro de empresas, o funcionamento de empresas e assim por diante. Quer dizer, o objetivo do Brasil é ter uma posição melhor no ranking internacional do chamado Doing Business, isso, que é aquela classificação feita pelo Banco Mundial,
com relação à facilidade, maior ou menor facilidade para abertura de empresas e funcionamento de empresas em 179 países, se não me falha a memória. Então, é um número enorme de países, a competição é muito grande, nós não temos uma posição muito boa no momento e o governo federal quer melhorar essa posição do Brasil. E aí, evidentemente, que a desburocratização é fundamental, porque, é claro, quando um empreendedor, seja um empreendedor, né, por oportunidade ou por necessidade, né, ele procura abrir uma empresa e empreender, né, a coisa mais desestimulante é ter que enfrentar uma enorme burocracia, dificuldade, né, de uma repartição para outra e assim por diante, de modo que uma das tarefas justamente da liberdade econômica e das resoluções né, do Conselho Gestor do Simples Nacional foi no sentido de estabelecer o chamado balcão único, quer dizer, você ter um único balcão no qual você pode completar todos os requisitos para abrir e fazer funcionar a sua empresa da maneira mais simples possível, mais rápida. Inclusive, a Lei da Liberdade Econômica e as resoluções do CG5 que vieram para regulamentá-la, né, dispensaram, né, os MEIs, dispensaram as microempresas de uma série de exigências e requisitos. E nós temos avançado muito nesse aspecto, tanto no que diz respeito, por exemplo, ao Corpo de Bombeiros, isso sim, essa reclamação. E no que diz respeito também, agora estamos também dialogando com os órgãos ambientais, sobretudo o INEA, né, no sentido de simplificar algumas atividades que não envolvem risco ou têm baixíssimo risco para o meio ambiente. Agora, tudo isso é resolvido no balcão único que foi criado, por exemplo? Isso que nós estamos tentando implantar justamente agora, porque as duas cidades que servem de referência para a classificação do Brasil no Doing Business são São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já tem um sistema antigo, né, de registro, etc., e a regularização e licenciamento para funcionamento de empresas. E então isso tem que, evidentemente, ser adaptado através de uma ligação dos sistemas de informática da prefeitura com a Juscerja, para que, justamente, através da Juscerja, se constitua nesse balcão único. Então, nós estamos agora... E essa é uma função institucional importante do SEBRAE, é estabelecer justamente uma ponte, uma ligação e tentar, né, levantar as dúvidas de cada lado e fazer com que esses parceiros institucionais, como a Prefeitura e a Juscerja, né, se entendam em torno de um projeto único que atende a essa decisão do governo federal de estabelecer um balcão único para registro. Uma das dificuldades que eu lembro que as pequenas empresas falavam era a falta de articulação entre os órgãos, né? Seja os órgãos estaduais, municipais. Então, ficava um lado desburocratizado e o outro lado burocratizado. Então, não adiantava a vantagem de um porque o outro prejudicava. E aí ficava o pequeno empresário, quer dizer, apesar de uma série de legislações novas, acabava demorando o mesmo tempo. Com a lei de liberdade econômica, o trabalho do SEBRAE ficou mais facilitado por conta nessa articulação? Ficou mais facilitado, por um lado, vai ficar mais facilitado no futuro, mas essa fase de transição é muito difícil. E aí é que o nosso papel se torna mais importante, porque você imagina, não é só no caso do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que evidentemente serve de referência para a classificação do Brasil no Doing Business, junto com a cidade de São Paulo, mas são os outros 91 municípios. Então, você implantar essas diretrizes, essas novas normas nos 91 municípios, você tem que fazer um trabalho, né, de evangelização, de motivação e também de explicar, né, como é que funcionam os novos dispositivos da lei e de que maneira eles podem ser inseridos no sistema de cada uma dessas prefeituras. Então, esse trabalho de assistência, de apoio, de esclarecimento, de sensibilização, o SEBRAE faz através da sua gerência de políticas públicas. Porque essa era, há uns anos atrás, né, o trabalho do SEBRAE, como era muito dirigido ao pequeno e médio empresário, ficava faltando esse, vamos dizer assim, esse guarda-chuva para juntar, que é exatamente a gerência de políticas públicas. Não, ainda é, desculpe te interromper, César. Pode.
Não, pode falar. Então, ainda é, claro, a assistência, o atendimento, chamado atendimento, digamos assim, é uma área muito importante, talvez eu diria até considerado uma área nobre das atividades do SEBRAE, atender diretamente ao microempreendedor que tem dificuldades, né, de gerir o seu negócio, precisa de educação financeira, precisa de aconselhamento, precisa de saber como vender o seu produto, como fazer o marketing, essas coisas todas são absolutamente fundamentais. Mas, como eu disse, a tarefa de aplanar o terreno e de fazer com que a desburocratização facilite a vida do empresário é, em grande parte, dessa gerência de políticas públicas. E, veja só, agora, nesse momento mesmo, nós estamos fazendo, todos os escritórios do SEBRAE do Rio de Janeiro, né, reuniões para justamente difundir, divulgar esses novos dispositivos da Lei de Liberdade Econômica, e não só isso, de uma outra lei que é muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa agora nova que saiu, entrou em vigor. Exatamente. Isso atinge as empresas. Mas é uma dúvida muito grande, né? É uma dúvida muito grande para a maioria dos empreendedores. Pois é, e também queriam até dispensar as micro e pequenas empresas, mas isso não aconteceu no âmbito do Congresso. Então, por exemplo, isso pode afetar as micro e pequenas empresas e também as próprias prefeituras, a própria administração pública, que também faz parte da nossa clientela, porque a gente trabalha também o tema da gestão, digamos, da gestão governamental, da qualidade da gestão governamental, que é o que nós chamamos de ambiente de negócio, um ambiente de negócio favorável para o empreendedor. Perfeito. Uma coisa, Tito, falando em ambiente de negócio, que eu, observando as atividades do SEBRAE ultimamente, eu vi o SEBRAE está com um excelente projeto de dados, de divulgação de dados, de base de dados, para o pequeno e médio empresário usar para a realização de pesquisas. Você podia falar, dar alguma informação para a gente sobre isso? Isso é uma base de dados do SEBRAE Nacional, evidentemente que cada SEBRAE regional também tem a sua, mas isso é uma grande base de dados do SEBRAE Nacional, que dá uma série de informações justamente aos que querem empreender a respeito das características do negócio, né, eventualmente até da localização mais ideal, né, das características do consumo para aquele tipo de negócio, né, de como abrir o seu negócio. Então, tem realmente no site do SEBRAE Nacional uma série de informações muito importantes com relação a como abrir um negócio e gerenciar, mas também com relação ao acesso ao crédito. Hoje em dia, ao PRONAMP, Programa Nacional de Crédito para as Micro e Pequenas Empresas, né, que hoje em dia é uma quantidade de informação enorme no âmbito do site do SEBRAE Nacional, que permite, inclusive, você praticamente fazer todos os passos necessários para ter o seu crédito, o seu financiamento, sem ter que ir à agência bancária. Então, é absolutamente fantástico esse processo. Se precisar ir na agência bancária? Sim, você pode, sim. Você tendo uma conta bancária, você tem e depois faz tudo praticamente digitalizado. Interessante, porque o desespero do pequeno empresário é o gerente de banco, né? Mas em tempos de pandemia, exatamente. Eu acho que tem que... É claro, o gerente de banco aparece nisso aí, mas aparece digitalmente, aparece interagindo, digamos, a remota. Essa questão do gerente, né, da pandemia, dos medos, além de aplainar o terreno, fazer a cola entre os órgãos, né? O SEBRAE ele também atua na questão do aconselhamento, né? Eu queria ver com você quais são as principais dúvidas, né, que o empreendedor, que o empresário está tendo nesse momento de pandemia, nesse momento em que as coisas estão tão complexas economicamente, Tito. As questões, como eu disse, as duas questões mais urgentes durante a pandemia, logo que a crise se instalou, agora evidentemente que as demandas diminuíram, diziam respeito ao acesso ao crédito, como eu posso ter acesso ao crédito, né? Como eu posso ter acesso ao auxílio emergencial, sobretudo os microempreendedores individuais faziam isso, né? E questões relacionadas também com algumas normas que foram emitidas com relação à legislação trabalhista. Você se lembra aquela questão da suspensão do contrato de trabalho, etc., da redução da jornada, com redução simultânea da remuneração, etc. Então, todas essas questões de natureza, digamos, legal, eram objeto de indagações na ponta lá aos nossos escritórios regionais.
E nós, na retaguarda, e nosso papel é fundamental nisso, nós alimentávamos com informação, né, essas respostas, né, dos escritórios regionais das demandas lá. Nós emitimos todo dia, diariamente, um informe atualizando as questões de natureza legal. Temos os informes, já estão no informe 120 e tantos. Né? Isso tudo, pequeno, médio empresário, ele tem acesso livre. É só entrar no portal do Sebrae. Sim, só entrar no Sebrae. E, inclusive, há uma página específica do Sebrae do Rio de Janeiro para a Covid-19, que trata justamente dos temas que foram os temas mais momentâneos, por exemplo, né, momentosos, na verdade, né, da questão da Covid-19. Aqueles que despertaram mais interesse por parte dos micro e pequenos empresários. Nós, no Conselho, tivemos a nossa sede fica na Tijuca, né, um prédio lá de 8 andares, e que nós desocupamos o prédio, foi todo mundo trabalhar em home office. Uhum. Foi uma experiência assim, muito interessante, né? Várias revelações aconteceram nesse período. E como nós temos a responsabilidade do prédio, né, porque o prédio é próprio, a gente pôde fazer, inclusive, produzir um manual de como utilizar a sede após a pandemia. Eu vou disponibilizar esse material para vocês distribuírem como nós já distribuímos para outros, que é a utilização do prédio. Olha, se você vai reocupar o prédio, quando estava a retomada, vai começar a retomada, a gente fez um plano de como reocupar, como é que deve ser o procedimento, e etc, etc. Tal. Aí ficou um trabalho interessante. Nós vamos mandar para vocês, porque vocês podem disponibilizar à vontade, porque quem não tem equipe para fazer isso, pelo menos recebe um pronto que pode servir de referência. Né? Você tocou num ponto importante, porque o Sebrae Nacional estabeleceu uma série de protocolos para a retomada de atividades econômicas, inclusive com cada uma das atividades, né? Cabeleireiro, por setor, por tipificação de atividade. Hotelaria, por exemplo. Problemas seríssimos, alimentação, que é crítica em termos de vigilância sanitária, de cuidados sanitários. Então, isso tudo foi muito importante também, foi uma contribuição grande que o Sebrae Nacional deu, emitindo esses protocolos que nós difundimos em todo o estado do Rio de Janeiro. E, além disso, eu acho que o César já conhece, porque participou de umas reuniões, tem um programa Líder, que é o Lideranças para o Desenvolvimento Regional. Sobre ele. Lembrado, bem lembrado. Que é um programa que procura estimular o desenvolvimento regional. Nós temos 3 edições agora em curso no estado do Rio de Janeiro, uma edição para o Médio Paraíba, outra para o Centro-Sul, e vamos começar uma para o Norte Fluminense. Só não começamos ainda, porque existem algumas atividades que têm que ser necessariamente presenciais, mas estamos fazendo, né, um esquentamento, digamos assim, né, do tema, identificando já as lideranças, fazendo live em temas interessantes para o Norte Fluminense. E ficou dificultado também por conta da pandemia, né? Porque vocês faziam reuniões presenciais, né? Fazíamos muitas reuniões presenciais. Agora estamos vendo como é que a gente faz a conversão dessas reuniões maiores, que são fóruns, digamos, fóruns regionais, né, para a sua versão, digamos, digital. São Paulo já fez um exercício nesse sentido. Nós estamos examinando para ver como é que foi, se houve nos resultados alcançados, foram os resultados esperados, para fazer a nossa versão aqui digital do Fórum do Líder. Interessante, porque nós estamos concluindo um projeto de novos representantes para o interior do Estado, e nós já temos, para as vagas que nós abrimos das áreas, mais de 10 áreas que nós abrimos para representantes de administradores, né, representantes do Conselho, e nós estamos com para lá de 100 candidatos para a gente fazer a seleção. A coisa saiu maior do que a gente imaginava, é um trabalho voluntário, a gente não imaginava que fosse ter tantos candidatos, já passamos de 100 não sei quantos, e é dos itens do treinamento que a gente quer fazer com esses novos representantes levar informações do Sebrae, desses projetos do Sebrae, para eles se integrar como conselho, que aí nós vamos fazer um treinamento de integração desses representantes, de como é que eles devem atuar no interior, e aí as informações do Sebrae vão estar contidas
nesse nosso programa de integração. Então, se prepare que vai ser demandado. E desde já faço duas propostas aí a vocês, duas ofertas, digamos assim. Pode fazer. A primeira delas é o seguinte: logo vocês tiverem, né, selecionado esses representantes do Conselho Regional das diversas regiões, dos diversos municípios, vocês me mandem a lista, que aí eu vou convidá-los a participar das reuniões desses projetos do Líder. Nós temos 3 versões disso. Olha, nós mandamos lista, endereço, e-mail, telefone, árvore genealógica, qualquer coisa. Dados da LGPD. Isso. A gente está sério essa reconstrução aí da economia do Estado do Rio. Eu acho que isso é muito importante, porque é um projeto do qual eu gosto muito. Você sabe que eu sempre gostei muito dessa temática do desenvolvimento econômico. Isso aí. E a outra oferta que eu faço é a seguinte, né? O Sebrae Nacional editou, né, um manual do candidato empreendedor, guia do candidato empreendedor, né? Um guia para os candidatos a prefeito e para os candidatos a vereador, sobre os temas mais importantes, digamos, né, de interesse das microempreendedores e que são temas que são levados adiante pelo Sebrae, né? Então, a gente pode também, isso tem versão digital, a gente pode colocar à disposição de vocês, porque eu acho que interessa aos administradores, sobretudo aqueles que militam na área pública, né, conhecer essa versão do trabalho do Sebrae. Isso é ótimo, porque com a nossa atividade. Nós temos, inclusive, uma comissão de empreendedorismo lá dentro do Conselho. Então, esse é um tema, quer dizer, diretamente ligado a gente. E para esses representantes, esse é um tema importante, porque eles, nas suas regiões, esse é um problema que sempre surge, de como é que o Conselho Regional pode ajudar, orientar. E aí, tendo um material desse, ótimo. Olha, isso daqui, essas duas coisas já é compromisso, né? Não sou candidato a nada, mas pode cobrar. assumido publicamente aqui, numa conversa pública, né? Agora, Tito, uma outra questão que eu queria te perguntar é o seguinte: a economia do Estado do Rio de Janeiro está passando, assim, talvez uma das suas fases mais difíceis aí que a gente já viu na história aí do Estado, apesar de todos os altos e baixos que a gente já teve, talvez essa fase seja a pior delas, porque juntou com a pandemia, juntou com crise na administração pública e uma série de outros problemas, a queda na indústria do petróleo, tem um monte só tem problema, né? No entanto, a gente vê aqui no Estado do Rio uma série de movimentos buscando uma reconstrução, buscando algum nível de articulação. Como é que vocês do Sebrae estão vendo esse movimento? São várias instituições, várias ONGs, as associações profissionais, todo mundo interessado, tem aquele fórum de planejamento estratégico lá da Alerj. Como é que vocês estão vendo isso aí? Que a gente está muito ansioso sobre a economia do Estado do Rio de Janeiro. A gente entra muito, trabalhamos muito juntos com o fórum, né, permanente da Alerj lá, que é promovido pela Geisa. A Geisa é a grande coordenadora, a grande motivadora do fórum, etc. Trabalhamos em conjunto, inclusive fizemos já algumas lives junto com eles, né, sobretudo com relação a essa lei da liberdade econômica, com certeza a LGPD, já estamos também articulando com eles um trabalho, e trabalhamos também em conjunto, dando uma espécie de apoio e assistência, né, ao grupo que se formou lá de parlamentares da Frente Parlamentar para a Desburocratização. Né? Tem até aquele deputado Chicão Bulhões. Chicão Bulhões. Isso aí. E então, tem o Chicão Bulhões, tem o Ferreirinha também, que é outro deputado. Ferreirinha também, são os dois que eu tenho tido contato. Então, já tem lá um grupo de deputados interessados nesse processo de desburocratização, e nós atuamos muito em conjunto com eles também. E agora estamos trabalhando, inclusive, na elaboração final de um projeto de lei para, né, disciplinar, né, e estabelecer uma lei sobre os negócios de impacto social. Empreendimento de impacto social. Também é muito importante porque nós temos uma área de comunidade lá no Sebrae do Rio de Janeiro
que dá apoio justamente ao empreendedorismo nas comunidades. Comunidade. Uma experiência muito boa nesse sentido, né? E que eu acho que pode ser muito útil também a melhoria de qualidade de vida, né, nessas comunidades, né, ao estabelecimento de uma cultura empreendedora, de descobrir talentos para o empreendedorismo e orientar os jovens que querem empreender. Eu acho que é fundamental isso. É um trabalho que o Sebrae faz muito bem. É muito legal. Não, e muito necessário, porque é exatamente a área, o setor que não só já sofria, agora ficou numa situação lamentável, né? Se não fosse esse auxílio emergencial, a gente teria um quadro desesperador aqui no estado do Rio, né? É realmente desesperador. E a outra coisa, o Tito, que eu queria também entender é o seguinte: nessa fase de retomada, crise, etc., tal, vocês estão com algum projeto específico para esse momento, né, de retomada, alguma coisa assim específica, né, para essa área, ou está uma atuação, vamos dizer, semelhante ao que já tinha antes, sem nenhuma especificidade, vamos dizer assim? Não, nós temos um projeto já antigo que se chama Cidades Empreendedoras, que é um dos carros-chefe da área de políticas públicas, e ele foi adaptado, a metodologia foi adaptada, evidentemente, para a fase de digitalização e de interação remota, mas, ao mesmo tempo, introduziu alguns temas justamente voltados para a recuperação econômica dos municípios, né, e das empresas, né? Então, foi, digamos, talhado para essa necessidade. E há um outro programa também, que foi instituído recentemente pelo Sebrae Nacional, mas que, infelizmente, está um pouquinho atrasado em relação ao cronograma inicial, que se chama Lideração, que era justamente um programa de 3 ou 4 meses, no máximo, com um valor menor, é mais barato, né, do que o Líder, por exemplo, projeto de fôlego maior. O Lideração se destina a fazer essa transição, né, e a recuperação, digamos, da atividade econômica nos municípios. Direto para os municípios, focado. Nos municípios ou na região. Você pode fazer um conjunto de municípios ou no município específico. Né, uma lideração com essa possibilidade, essa flexibilidade. Isso é interessantíssimo. E é no Brasil inteiro? Esse está sendo pelo Sebrae Nacional? O Sebrae Nacional é um programa nacional. Chama-se Lideração. Porque quer dizer, o município, né, com toda essa dificuldade, os municípios menores, então, têm uma necessidade assim incrível, né, de receber esse apoio. Tito, eu fico assim devidamente agradecido. Nós já estamos aqui na nossa meia hora de conversa. Passou rápido. Passou rápido. O nosso sucesso aqui é o seguinte: a gente diz que o sucesso desse programa aqui nosso é que a gente ri e aprende. Então, eu estava observando aqui, vendo assim, nós rimos muito aqui e aprendemos. Essa mais leve. Eu queria te agradecer muito pela tua vinda, porque nós estamos exatamente desenvolvendo um projeto dentro do CRA de esclarecimento, de levar informação para o administrador, principalmente na atuação municipal, porque a gente está muito comprometido, preocupados, ansiosos com essa fase de recuperação, essa busca de recuperação na economia do Estado. E os municípios vão ser os primeiros e os grandes afetados aí com toda essa dificuldade, e a gente não quer deixar, como profissionais de administração, de deixar de estar participando ativamente e se aliando ativamente a todas as iniciativas de instituições como a do Sebrae Rio de Janeiro. Então, conte conosco, nós estamos para apoiá-los, qualquer necessidade que tenha do Conselho, nós estamos à disposição e, com certeza, vamos demandar uma série de solicitações de apoio também do Sebrae ao Conselho Regional. Foi um prazer enorme conversar com você. O prazer foi meu, muito obrigado, César, muito obrigado, Érica, né? E eu gostaria de trabalhar daqui para frente cada vez mais, né, em sintonia aí com o Conselho Regional de Administração. Acho que o Sebrae precisa dessa interação. Nós temos uma interação muito grande com
o Conselho Regional de Contabilidade. Nós também construímos uma boa relação. Boa relação, para os contadores são um elo de ligação com as micro e pequenas empresas, transmissão de informação. Acho que vocês também podem desempenhar esse papel. E eu espero muito que muitos administradores profissionais, né, sejam chamados a desempenhar funções de governo nas prefeituras, no Estado, etc., para melhorar a qualidade da administração pública, né? E eu espero que sejam parceiros nossos aí nessa luta que nós temos para melhorar a qualidade da administração pública no Rio de Janeiro e, sobretudo, para sensibilizar os administradores públicos para os temas da micro e pequena empresa e do desenvolvimento regional. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês também, Tito. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública, César. Muito obrigada. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, toda semana, novos temas, novos assuntos dentro da gestão pública para interessar a todos que estão nos assistindo. Espero você na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau a vocês. Tchau, um abraço.